Nessa oportunidade, portanto, nós vamos falar da doutrina de Cristo versus a doutrina dos homens. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Meus caros, falar acerca da doutrina de Cristo é até muito fácil. O problema é que as instituições religiosas, durante séculos e mais séculos, complicaram por demais. Implementaram costumes, rudimentos dos homens mundanos, culturas pagãs, ensinos, doutrinas de outros povos e outras religiões. E dificulta. Às vezes você fala de alguma determinada temática e não é bem compreendido, exatamente porque as pessoas se apegam mais a uma sistemática doutrinária pertencente a uma denominação do que propriamente a palavra de Deus. Tem gente que se apega, por exemplo, no caso dos católicos, pelo catecismo, no caso da maioria das igrejas protestantes, de acordo com o regulamento interno da sua instituição, e nem sequer examinam a Bíblia Sagrada para ver se é, para ver se não é, para ver se tem fundamento. Eu estou aqui para mostrar para vocês o detalhe, mas óbvio que eu não vou me pautar exatamente pelo estudo completo e até um pouco parcial da instituição, mas isso aqui é o curso bíblico que nós fazíamos para ser obreiro da Deus e Amor. Ainda tenho 10 anos atrás. Discipulado pastoral nível básico. Vou me basear com isso aqui. E vou implementar, claro, alguns versículos bíblicos que a gente já conhece acerca de todo o estudo que a gente já fez. Ok? Então, nós vamos falar o que vem a ser doutrina. Doutrina, ela significa ensinamento, ela significa instrução, ela significa disciplina e estudo. É isso que significa doutrina. Inclusive, em direito você tem doutrina jurídica, que é de acordo com o pensamento dos doutrinadores, que seriam os pensadores do estudo da jurídica, ou da área jurídica, né? E no caso específico de teologia, doutrina, quer dizer o ensino. Ensino esse, quando é baseado na palavra de Deus, é ensino proveniente da vontade de Deus. Quando não é, é argumento dos homens. Então, doutrina, você liga, faz a ponte a ensino, a instrução, a conhecimento, a disciplina. Aqui nós temos doutrina de Cristo e dos homens. A palavra Cristo quer dizer ungido, Messias, quer dizer Mashiach, os hebreus, né? Os judeus, melhor dizendo assim, falam. Então, nós temos o ensino do ungido, do Messias, versus o ensino dos homens, dos seres viventes. É que a palavra homem quer dizer exatamente assim. Inclusive, o nome de Adão, né, é um nome dado ao primeiro homem vivente, ou ser vivente na Terra. Tá? Vem de humus, possivelmente dá a ideia de terra, que veio da Terra. Então, nós temos uma base bíblica acerca da doutrina. Se você for em Timóteo, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela para vocês, em Timóteo. Se não dá, a gente fica assim, porque eu estou com um problema no meu celular e não dá para fazer a live pelo celular. Na realidade, é um probleminha com a bateria. Então, por isso que eu estou fazendo pelo Hangout. O Hangout, de vez em quando, dá umas atrapalhadas também. Tá? Vou ver se eu coloco aqui para vocês. Tito 1:9. Se não der para colocar, eu vou só ler aqui como é que está exatamente na palavra de Deus. Vamos ver se a gente consegue compartilhar para vocês o versículo bíblico. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. É um versículo que dá embasamento à doutrina do Senhor. Quando se fala sã, é uma doutrina racional, é uma doutrina saudável,
é uma doutrina consciente, já que essa palavra sã quer dizer isso. Então, a sã doutrina está ligada também à santidade, à separação, né? Porque santidade, ou ser santo, é ser separado do mundo, do pecado, das coisas equivocadas. Isso é na nova versão VI. Nova VI, né? Nova versão internacional, NVI, perdão. Nós temos na Almeida que nos diz o seguinte: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Veja que há uma diferença para a nova versão, né? A diferença é essa com relação a sinônimos, né? Que aqui foi mudado um pouquinho, mas dá para entender exatamente que é para nós, de fato, guardar essa palavra do Senhor, que é conforme a doutrina, ou seja, que é a doutrina de Cristo, para que seja poderoso, tanto no sentido de ser santificado, como santificar ou proporcionar a bênção para o próximo, pois diz tanto para demoestar, que seria corrigir, que seria exortar, né? Aí muitos dizem, não pode exortar o irmão. Pode, está aqui, ó. Mas conforme a sã doutrina do Senhor. Conforme, deixa eu só voltar o vídeo para mim, porque senão fica estranho para vocês, né? Então, a realidade é essa. É para guardar a palavra, conforme a doutrina, o ensino. Como estava dizendo, para demonstrar ao irmão. Não é pecado você ir a demonstrar quando o irmão está errado, falar. Mas tem, obviamente, provas, tem, obviamente, consciência que aquilo seja errado e para que seja para o bem dele, não é simplesmente por falar, tem que ser uma crítica construtiva, né? E para convencer também aqueles que são contradizentes. Por isso é importante a doutrina de Cristo. A sã doutrina, ela tem um significado de ensinamentos divinos, como eu estava falando, ou conjuntos de princípios que fundamentam a fé cristã. 1 Pedro 3,15 nos diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para receber com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu não vou compartilhar a tela, porque às vezes demora, estou vendo aqui um probleminha. Então, você escute. O que está dizendo? Ou leia, né, na sua Bíblia, você que pode. 1 Pedro 3,15. Santificar a Cristo, ou em Cristo, como Senhor em vosso coração, está sempre preparado para responder com mansidão, com carinho, com sabedoria e temor a qualquer que pedir e se interessar da razão pelo qual a sua vida foi mudada, pelo seu convertimento. O que aconteceu? Você pode falar. Isso é importante saber da doutrina de Cristo, ter um embasamento da mesma. O alicerce da fé está, obviamente, na pessoa de Jesus Cristo. E ninguém pode lançar outro fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Então, a natureza da doutrina santa do Senhor é essa. É que você separe do mundo e do pecado, que você tenha ela para ser abençoado, para abençoar outras pessoas, e, por conseguinte, está calcado no fundamento, que é o próprio Cristo, que é a pedra angular, rejeitada por muitos, os principais edificadores, mas que foi abraçada por nós, e que serve de sustentáculo para a nossa casa, porque se a nossa casa está sendo feita, ou está feita, sobre a pedra, pode vir as avalanches, pode vir as tempestades, as tribulações, o que quer que seja. Essa casa não será destruída, abatida. Agora, uma casa edificada não na rocha, mas na areia, vem a tempestade, vem o que for, e essa casa se desmonora, melhor dizendo, né? Ou seja, ela cai, ela então vai à ruína. E a importância da doutrina, o conhecimento da doutrina do Senhor não meramente como uma acumulação de informações, né? Porque a diferença de informações para formações, você pode ter bastante informação,
Mas se essa informação não for útil para te formar um verdadeiro cristão, de nada serve. Por isso que muitas das vezes a teologia que poderia ser, sim, um instrumento muito maravilhoso para a pessoa crescer na sua vida espiritual, em todas as outras áreas, por conta de falar de Deus e de mostrar a importância da pessoa estar com Deus, acaba interferindo, porque a pessoa só tem informações, se exalta com aquelas montoeiras de informações que ela tem, mas não tem formação, ou seja, ela não põe em prática a doutrina de Cristo. E aí tudo é debalde, tudo é em vão, não faz sentido algum. Por isso nós temos vários teólogos por aí, de maneira tão, assim, apavorante, vamos dizer, pregando tanto absurdos, heresias, se adaptando às teologias universalistas e tantas outras coisas mais, porque não captaram a mensagem, ou seja, eles têm a informação da mensagem, mas não, de fato, não põem ela em prática. Isso nada adianta. Então, portanto, a doutrina do Senhor é para praticá-la. Jesus, certa feita, disse, Tiago, né, disse também, que os que serão ouvidos, aliás, serão justificados, são aqueles que ouvem e praticam. Os que ouvem simplesmente por ouvir, e nada adianta, nada resolve. Mas como elemento prioritário a doutrina tem que ser. Para uma vida cristã normal, deve ser o alvo de todo cristão que almeja ser um vencedor. O alvo é Cristo. O alvo não é a placa de uma instituição, o alvo não é o catecismo, como já disse no início, não é o regulamento interno, não é a doutrina ou costume dos homens, a moral dos homens, não é. O alvo é Cristo, a doutrina é Cristo. Já já a gente vai adentrar maiores detalhes. A sã doutrina, que é aquela, como já disse, que trata-se dos ensinos divinos, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Divino Espírito Santo, ela é de suma importância para a Igreja do Senhor e para o crente em particular. Para a Igreja, modo completo, para a coletividade. Conduz a Igreja com segurança de que ela caminha na direção certa, pela pessoa do Espírito Santo. Jesus respondeu certa feita, está lá em João 7, 16, 17, que a minha doutrina não é minha. Jesus disse que a doutrina que ele pregava não era dele, mas daquele que tinha lhe enviado, que era seu Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina que Jesus pregava, que a gente já pode adiantar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a nós mesmos, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, e é do seu Pai, de Deus, pela mesma doutrina que o Senhor Jesus, conhecerá se ela é de Deus. Ou seja, você tem que provar, você tem que, de fato, fazer a sua parte. Provar qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmão? Já já a gente lê os comentários. Paz de Cristo aí para o irmão glorioso Senhor. Então, meus caros, isso é importante. Nós termos o conhecimento da doutrina. O conhecimento doutrinário é um baluarte, serve de suporte, de apoio contra todo o erro, todo o engano. O homem, na sua cegueira, formou conceitos errôneos acerca de Deus, e o resultado foi o que eu disse de antemão, lá no início. Foi o paganismo, com as suas superstições e corrupção. As doutrinas dos homens, o costume dos homens, das instituições religiosas, que atrapalha. Né? Jesus, porém, respondendo, disse, errais, por quê? Não conhecendo as Escrituras, porque não conhece as Escrituras, e nem o poder de Deus. São Mateus 22, 29. Por isso é necessário a gente examinar bem a Escritura. Por exemplo, é um costume na Igreja Católica, e até em algumas igrejas evangélicas, neopentecostais e tal, de você colocar a água em cima de um rádio, a água em cima da televisão, e orar para tomar aquela água, que aquela água seria ungida, ou seria uma água santa, né?
criaram esse costume. A Bíblia não fala de jeito algum. Jesus nunca recomendou, olha, para você ser curado, abençoado, pegue uma água, ore aos céus e peça que essa água que você toma venha lhe fazer o bem, ou pedir para algum pastor fazer isso. Isso é até uma idolatria à água. A água é o Espírito Santo, simbolicamente. Quem tem o Espírito Santo tem bênção. É claro que a palavra de Deus nos diz para nós orar para o Senhor, agradecer, para Ele pedir a Ele bênção, para abençoar tudo, ok. Mas não colocar a fé na água como fosse a água o instrumento curador, o instrumento da bênção. O instrumento da bênção é o próprio Cristo. Não é pastor, não é padre, não é ninguém. Então, essa idolatria é equivocada. Isso não está à luz do Evangelho. Por exemplo, vocês vão achar absurdo, mas me ocorreu, inclusive, com a minha família. Alguns dos meus familiares pegaram, certa feita, um voto, um envelope, colocam o depósito do dinheiro, pegaram o voto, colocaram na água quente, ferveram e fizeram um chá de voto, para que Deus desse a cura. E, na realidade, até aconteceu a cura. Mas aconteceu a cura, talvez, por conta do tempo da ignorância que Deus tolera, perdoa, e por conta da fé em Deus, não necessariamente pela fé daquele instrumento do voto. Mas se propagou na família, o voto é importante, culto ao voto, o voto que nos curou. Não foi o voto que curou, foi Jesus Cristo. O instrumento para a cura é Jesus Cristo. E esse instrumento acontece quando nós temos fé. A fé remove todas as montanhas. Por meio da fé, mesmo que seja pequenininha, como um grão de mostarda, vai surtir efeito. E quem vai curar, o instrumento curador é Cristo. Por meio da fé, ele pode curar. Ou pode ser até mesmo a fé um instrumento que cura, mas na realidade o instrumento, a pessoa que vai curar, que é o instrumento da cura, é exatamente o próprio Deus. Você tem que ter fé. Então, não é o voto. Então, não é a água. Não é o objeto sacro. A santinha tal que eu tenho de estimação em casa, eu orei para algum parente e ela curou. Não. Pode Deus ter curado, mas não foi a santa. Ele, porque tinha a sua infinita misericórdia e porque, de fato, ele perdoa o tempo da sua ignorância. Porque nada na terra pode substituir Deus. Ou pode fazer com que você receba a bênção como se fosse intermediário de Deus. O único mediador que nós temos é Jesus Cristo, entre o homem, a mulher e Deus. Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Santinha, não é água, não é voto, nada disso. Isso configura a doutrina dos homens, porque não está na Bíblia, me aponta na Bíblia onde está isso. E por isso que é muito difícil tirar da mente das pessoas, principalmente as mais idólatras, e que não leem tanto a Bíblia, ou quando leem, interpretam ela de acordo com a sua instituição, dessas coisas. Que são, na realidade, superstições. Eu tenho a superstição tal. Eu fiz aquela simpatia, deu certo, então vai dar certo. Eu vou usar aqui uma fitinha aqui do Bom Socorro, que aqui, geralmente, da cidade próximo, tem vamos dizer, esse culto ao Bom Socorro, o Senhor do Bom Socorro. Vou colocar aqui que vai me proteger. Eu vou colocar aqui um crucifixo, um Cristo aqui, porque vai me dar proteção, porque o diabo foge da cruz. Nada disso. O diabo foge daquele e daquela que é temente ao Senhor, porque a sua vida está escondida em Deus. Eu já falei um pouquinho na meditação hoje ao meio-dia acerca disso, né? E também a fitinha não dá proteção alguma, mas sim, quem dá a proteção é o Senhor. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam o sentinela, os guarda ou guarda. Porque tudo é Deus. Agora, como a comercialização do Evangelho, quando a banalização do Evangelho e o incremento dessa
miscelânea de crença, essa mistura tudo de crença, de povos pagãos, de doutrina de homens, de demônios também, né? De cultos totalmente pagãos, fora dos preceitos divinos, é que está configurada como fosse a doutrina do Senhor, a revelação, o instrumento e tal. E não é bem assim. Já a gente fala um pouco mais disso, vamos seguindo. Para o crente em particular, olha como também é bom para a igreja. Por que é bom para a igreja? Porque ele lhe direciona, a igreja num todo, lhe direciona no caminho certo. Porque é um baluarte, é um apoio contra o erro. E para o crente em particular, eu, você, conduz a uma vida espiritual alicerçada, fundamentada no Evangelho. E não em achismos, em crendices, em superstições, numa fé fingida, numa fé que não tem fundamento, que não tem como se sustentar por si próprio. E você pode perceber, você lê São Mateus, vou até São Mateus aqui, São Mateus 7, 24, que o Senhor Jesus nos falou. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras e a pratica, ou as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada onde? Na rocha, que é o próprio Cristo. Por isso, é muito importante você ter a doutrina do Senhor. Você ter um ensinamento divino para ser uma bênção para si e para o próximo. Ou você ser uma bênção e também ser uma bênção para o próximo. Traz também crescimento contínuo, lapidando, o caráter humano. Como diz em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, e da doutrina. Tem cuidado de você e da doutrina. Ou seja, seja vigilante e cumpra a doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, se salvarás. Então você vai se salvar sendo zeloso, sendo prudente e observando a doutrina de Cristo. Tanto a ti mesmo, como aqueles que ouvem. Uma irmã, não me recordo se era a irmã Maranata, falou numa live se a gente tinha culpa, não sei se foi a irmã ou foi uma outra, não me recordo, se a gente tinha culpa dos outros irmãos, né, se distanciar do caminho, se a gente não velasse pelas suas almas. Tem, como eu expliquei lá, possibilidade que a gente não tenha, assim, uma responsabilidade. Mas, em síntese, a gente tem um pouquinho de responsabilidade, como diz esse texto. Porque se você zelar da doutrina e zelar do seu bom testemunho, você está salvando a si mesmo como aqueles que te ouvem, porque você está dando exemplo. É muito importante dar o exemplo. Eu sei que a gente é falho, eu sei que a gente erra, mas a gente pode dar o exemplo. Olha, eu errei e eu estou pedindo perdão. Me desculpe. Ser humilde. Que é um exemplo também de um cristão. Porque a gente está sujeito ao erro. Agora, o pior de tudo é não reconhecer o erro. Errar é humano, perdoar, já diz o ditado, é divino, ditado cristão. Então, pensamos nesse sentido. Então, é bom para salvar os outros, como eu já estava dizendo. Conhecimento doutrinário é essencial para o pleno desenvolvimento do caráter do cristão, mediante o ensino bíblico, né? Ensino do catecismo, está lá no artigo tal do catecismo, do direito canônico romano, está lá, de acordo com o RI, regulamento interno, regimento interno da instituição A, B, ou C, ou D, evangélica protestante. Não é isso, é ensinamento bíblico. A pessoa experimentará uma transformação espiritual que importará em apartar-se do mal e voltar-se para o conhecimento de Cristo. Antes, como diz 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja dada glória, assim como no dia da eternidade. Amém. A dedicação ao conhecimento da sã doutrina, dos princípios cristãos, torna o obreiro aprovado. Aquele que quer fazer a obra do Senhor tem que ter conhecimento da palavra também, principalmente. Se estiver em santificação diante de Deus, como diz em 2 Timóteo 2,15, e apto para ensinar a palavra, como é referendado em 1 Timóteo 3,2.
Então, nós vemos a grande importância do conhecimento, do ensino, que a palavra de doutrina quer dizer ensino de Cristo, do próprio Cristo, do que ele falou, de como os apóstolos trabalhavam com a igreja. E a gente pode dizer que existe algo bem claro e nítido, e simplório, sintético, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo com nós mesmos. É um mandamento. São 2 mandamentos, reduzindo os 10 mandamentos apenas em 2. Então, teoricamente, eu sei que isso na prática é complicado para muitas pessoas, porque aí fere o ego delas, porque tem uma série de coisas que tem que se abandonar. Por isso que Jesus diz, renuncia a si mesmo. Tem primeiro, para seguir a Jesus, tem que renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz de cada dia e seguir. Nós só vamos seguir Jesus se nós fizermos essas 2 coisas primeiro, renunciar a si mesmo. É difícil renunciar a si mesmo, não é verdade? Suas paixões, concupiscências, desejos, vanglória, soberbas, ira, amargura, mágoa, obras carnais, é difícil, mas é necessário. Depois, estar submisso à vontade do Senhor e fazer exatamente aquilo que Cristo fez, que foi aguentar, suportar as aflições, tribulações que todo cristão passa, justamente por servir a Cristo, que seria o carregar simbolicamente a cruz de cada dia e seguir Jesus. Então é necessário isso. Então, doutrina se resume a isso: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos. Agora, nós temos formas de doutrinas. O que quer dizer formas? Maneiras, outras possibilidades da doutrina, do ensino. Eu estou falando de doutrina de Cristo versus doutrina dos homens. Você veja, percebe que existe doutrina Cristo, doutrina dos homens, já existem 2, mas existem outras possibilidades de doutrinas. São no mínimo 3. Alguns teólogos chegam a dizer que existe até 4 formas de doutrinas. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu quero até ler um versículo bíblico, ver se eu encontro aqui, em aos Romanos 17, que nos diz o seguinte: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, outrora, agora obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues, ou seja, a maneira de doutrina, a forma da doutrina de Cristo, né, de acordo com o nosso pensamento. Então, nós temos a doutrina santa, que é a doutrina de Deus, a doutrina verdadeira, que é aquela que Jesus até falou em João 7,16. A minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou, é do Pai. Mas nós temos outros tipos ou possibilidades de doutrinas. A doutrina dos homens, como eu coloquei aqui, que é uma doutrina sem fundamento, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos, os ensinos e doutrinas, ou preceitos, indícios, e doutrinas, ensinos dos homens, conforme está lá em Colossenses 2:22. Veja que a doutrina dos homens não tem fundamento, ela não consegue resistir ao tempo, ela não é um princípio ad eterno, inquestionável, imutável. Por exemplo, a doutrina de Deus, nós temos princípios que são inquebráveis, imutáveis. Quando se diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou Cristo, a gente consegue entender que também o seu mandamento é, qual seja o seu mandamento? Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Inclusive, em 1 Coríntios 1:13, nós temos exatamente ali a definição do verdadeiro amor. Aquele amor ali não muda, é imutável. Agora, o amor do homem muda. O pensamento do homem muda em vários quesitos. Não tem algo que seja
perene, ou seja, que seja durável, tá? Os irmãos estão se manifestando. Vamos ver, ler algumas mensagens que os irmãos estão falando aqui. José Pires está conosco. Não vou generalizar, mas a maioria dos que se diz ser formado em teologia estão vazios do Espírito Santo. Verdade. A teologia, ela serve para alguma coisa. Ela serve, até muita utilidade, não podemos ser contra. Mas, de fato, como eu disse no início, ela deixa o sujeito um pouco mais arrogante do que ele é, se ele não tiver o devido cuidado de se pautar pelas Sagradas Escrituras, sendo humilde e honrando ao Senhor. Então, nós temos o segundo tipo de doutrina dos homens. O que eu poderia citar de doutrina dos homens? Usos e costumes. Eu falei de legalismo na última live, queria falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho agora, mas isso vai ser uma temática mais para adiante, outra oportunidade. Legalismo vem de legal, não é legal, bacana, não, vem de legal, leges, que quer dizer lei. Então, legalismo refere-se à lei, tá? E moralismo refere-se à moral, que a tradução dela é, e pode significar, costume. Então, quando se fala de legalismo, está falando de lei. Quando se fala de moralismo, está falando de costume. Nem a lei e nem o costume, ou a tradição, pode ser superior à doutrina do Senhor. Jesus foi contra isso. Quando ele disse certa feita que era contra a tradição dos anciãos. A tradição essa que fazia com que, não só essa dos anciãos, mas outras tradições, faziam com que se desrespeitasse a doutrina do Senhor, como naquele caso emblemático dos filhos não ajudarem seu pai, dizendo que estavam guardando dinheiro para dar o dízimo, que o dízimo seria mais sagrado do que honrar o pai e mãe. E Jesus repreendeu esse costume, essa tradição. Isso é um rudimento dos homens. É uma moral. Nós temos, inclusive, as leis cerimoniais em Moisés. Tipo, a Arca da Aliança, aquelas representações todas, né? Até mesmo a figura do cordeiro para a expiação dos pecados, aquilo é lei cerimonial. E por isso que moralismo, moral, costume, com Deus não existe, essa é a doutrina dos homens. Ah, mas outrora Deus recebia. Recebia. Mas pela dureza dos corações, era uma outra configuração. Na sua essência era outra. Deus deu 10 mandamentos para Moisés. Os restos dos mandamentos foi de outra forma. Foi eles mesmos construindo. Né? E a questão do legalismo da lei. E o apóstolo Paulo vai dizer que o quê? Que a lei mata. Que a letra mata. A letra, quando se fala ali, a letra da lei mata. E o espírito vivifica. Então, a lei, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. Lei de talião. Para Deus, em Cristo, não existe mais isso. Se fizer novamente, é considerada um legalismo, uma doutrina de preceitos humanos, como muitas delas os judeus utilizam, né? Principalmente aqueles judeus que seguem a Talmud, né? Não seguem nem o Novo Testamento, o Velho Testamento, que é a chamada Tanakh, porque eles nem cumprem a questão da circuncisão. Eles fazem um ato simbólico, colocar lá uma agulha, algo lá para espetar e pronto, vamos dizer assim. Não se faz mais o rompimento do prepúcio, ou seja, daquela pelezinha que está no pênis, que é a circuncisão, para quem não sabe. Os judeus, que foi o mandamento que está ali na lei, né? Mas eles nem cumprem a lei. Mas alguns outros judeus cumprem de alguma maneira, né? Eles observam, a maioria dos judeus é coisa mais simplória. Então, aquilo ali é legalismo também, tá? E a gente pode trazer aí o que vem a ser legalismo. E o catecismo é um exemplo de legalismo, de várias formalidades, ou o estatuto de uma instituição religiosa, RI, etc. Bem como o moralismo, os costumes, né? Por exemplo, temos igreja que tem o costume de usar o véu
mas a Bíblia fala para nós usar o véu que dá a entender simbolicamente é o cabelo da mulher, que já é o próprio véu. Precisa usar o véu? Temos no Oriente Médio a burca, que seria algo similar ao véu, né? As mulheres andam todas tapadas e tal. Até eu quero trazer aqui um conteúdo muito interessante, edificante, para refutar, obviamente, da lei dos muçulmanos, a Sharia, que eles querem implementar no mundo todo, que é uma lei bastante ruim contra os direitos humanos e bem intolerante. Inclusive, é por conta dessa lei que as mulheres têm que andar tapadas, né, com a burca e tal, né? Então, isso é preceito dos homens, porque isso não salva, né? Mais ou menos aquilo que os fariseus foram repreendidos, eu estava falando que foram repreendidos por Cristo quando ele disse que a voz não vai, impede aqueles que querem ir de ir, porque os fariseus estavam sempre criticando Jesus, os escribas, dizendo: olha, os vossos discípulos não lavam as mãos para comer. Olha, ele não lava os pratos, os talheres. Olha, os seus discípulos fazem coisa errada. Olha, Jesus anda no meio dos pecadores. Tudo isso é preceito de homens. Quando os fariseus disseram que os seus discípulos, e ele estava comendo ali sem lavar as mãos, sem, né, ter um pouco de asseio, limpeza, ou lavar os talheres, os pratos, enfim, Jesus disse que o coração dele estava cheio de rapina. Que ele se preocupava com o exterior, mas o interior dele estava cheio de rapina. Quando eles criticaram Jesus porque estava no meio dos pecadores e tal, também Jesus deu lá a sua sentença. Ele veio para buscar os perdidos da nação de Israel, e que não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os feridos. Um tapa de luva de pelica na cara dos críticos, hipócritas e cegos. Certa feita, Jesus falou acerca desses que configuram a doutrina de homens, de costumes, de legalismos, chamando-os de sepulcros caiados, sepulcro cheio de cal, pintado de cal, que é bonito, por fora, por dentro, podridão. Outra hora, Jesus falou para eles: vós colheis mosquitos e não sabe que estão engolindo camelos, indumentários. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Deixa eu só tirar aqui o som aqui que está atrapalhando. Jesus refutou os críticos. Isso é preceito de homens. Às vezes o homem olha para o sujeito: ó, tá barbudo, não pode ter barba, porque a barba leva para o inferno. Tal. Mas ele não examina que o próprio Cristo, tudo leva a crer e entender que usava barba, conforme o profeta Isaías fala. Que tiravam a barba dele quando ele estava sendo preso, pronto para ser crucificado, arrancavam a pele do seu rosto, e que a pele do rosto, senão a barba. Então criam problemas onde não há. Daí ele escolhe aquele mosquitinho, então vem, estou comendo um camelo, estou engolindo coisa maior, quer abraçar doutrinas heréticas, teologia da prosperidade, abraçar o pecado, seja ele qual seja que for, né? Da mentira, do adultério, do roubo, das obras carnais, tudo isso. Então, nós temos que examinar que são doutrinas dos homens. Nós temos ainda a doutrina dos demônios. Outra possibilidade de doutrina. Tá? Afasta o homem da fé. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está na própria Bíblia. Os 3 tipos de doutrinas, se você for analisar, está expressamente dito na Bíblia. Que em 1 Timóteo 4:1 nos revela. E a doutrina do diabo é mais pior. Se a do homem não tem fundamento, né, como eu citei, não tem fundamento, criticar a barba, ou criticar qualquer outra coisa, a do demônio é mais pior ainda, porque ela afasta você da fé.
ela faz você virar um ocultista, um herege, um esotérico. Como tem um canal aí, eu não vou dizer o canal, mas ele já tem quase 100 mil inscritos, e está encaminhando e enveredando para isso. Porque ele começa a misturar livros apócrifos, começa a misturar outras doutrinas, outros ensinamentos de outros povos, culturas, enfim, e o povo acha que tudo é permitido, é isso aí, é conhecimento, ainda tem o nome de filosofia do próprio homem e com o incutir maligno, para afastar os homens do genuíno evangelho, porque tem um extremismo. Qual é o extremismo que se há? E esse camarada é um dos exemplos dos mesmos. São pessoas, por exemplo, que se revoltaram com o sistema religioso, que não necessariamente, a gente não pode generalizar, mas que em boa parte está corrompido, está sendo cumprido. Isso aqui é a segunda doutrina, a doutrina dos homens. É muito pesada, é um fardo que eles impõem e eles mesmos não carregam, como faziam os fariseus, né? Só sabem impor, mas eles próprios não cumprem. É aquela sentença do padre que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É mais ou menos assim. Aí se revoltam, saem. Aí viram aqueles que são chamados os desigrejados. E a revolta é tamanha, é grande, a amargura e tal, e eles acabam criando doutrina para si mesmos. E aí, sob a influência do maligno. Porque, como a Bíblia nos diz, quando uma casa está vazia, o maligno vendo, ele traz mais 7 demônios para ali. Para então manipular a ideia do sujeito. Para achar que é tudo permissivo. Aliás, permitido. E aí complica. Aí leva o povo a algo esotérico, algo supersticioso, algo que está muito aquém do que vem a ser a doutrina de Cristo e o espiritual. Se no sistema religioso era ruim, fora do sistema religioso é pior ainda, porque foram para o extremismo, deram ouvido ao maligno, souberam ter o ponto de equilíbrio, ou seja, a temperança necessária para permanecer na doutrina de Jeová. Porque tem muitos que não estão no sistema, mas permanecem na doutrina de Cristo, outros não. Isso é obra do maligno, para afastar, roubar nossa fé, minar nossa fé. Quando diz que afasta muitos e dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrina dos demônios é isso. Por exemplo, não sei se vocês viram, quem está conosco aqui, são poucas pessoas, mas teve um camarada que ele era cristão e acabou se convertendo ao judaísmo. Como é que pode um camarada que conhece a Bíblia, né, dar ouvidos ao inimigo sim, para se converter ao judaísmo, dizendo que agora o Cristo que ele cria não era verdade, que nunca chegou, que ele não é o verdadeiro Messias, que essa Bíblia foi adulterada pela Igreja Católica, e que o paganismo romano é que criou esse Cristo, que esse Cristo não é o verdadeiro, porque ele é o equivalente a Krishna, ele é equivalente ao Deus do egípcio, ao Deus da Índia, né? E de tantos outros povos. Isso é dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Estão pensando nesse sentido, meus caros? Isso é muito terrível. E ainda, segundo alguns teólogos, teria uma outra doutrina que seria a doutrina dos hereges, mas que se coaduna aí, seria um mix da doutrina de homens com a doutrina dos demônios, né? São aqueles que se apostam da fé mesmo, né? São aqueles que se tornam, inclusive, como a própria palavra, como eu já falei aqui, na realidade, né? Herege mesmo, que servem como pedra de tropeço para o próximo, para ele não aprender o santo evangelho. Até tem um versículo que fala exatamente da questão de ser herege. Vamos ver se a gente encontra aqui para passar para vocês. Versículo bíblico, que aqui não está nos apontado. Então, nós temos aí, no mínimo, três possibilidades de doutrina, tendo aí uma outra, uma quarta, que seria essa doutrina dos hereges, entre aspas, né? Nós temos, deixa eu ver se em Tito,
Tito 3:10 fala alguma coisa, só para a gente dar uma olhada. E a gente já vai partir com uma outra estrutura, o mesmo conteúdo, mas vamos avançar, né? Ver aqui se a gente encontra. Se não encontrar, a gente fala no final. Vamos ver aqui. Tito 3:10. Sim, tem, ó. Tito 3:10. Ao homem herege, depois de uma ou outra administração, evita-o. É o que está lá em Tito 3:10. Deixa eu só colocar aqui para mim. Então, nós temos aí evidenciado 4 doutrinas, né? No mínimo 3. Diferenças básicas, eu falei de legalismo, eu falei de doutrina, eu falei de costume. Agora nós vamos às diferenças básicas entre doutrina e costume. Olha que interessante isso, né? Costume, eu já disse, está ligado à moral. Moral e costume é a mesma coisa, tá? Deixa eu só me posicionar aqui. Então, pense nisso. Moral e costume é a mesma coisa. E legalismo é referente à lei, tá? A doutrina, o ensino, e o ensino de Deus. A sua origem é divina. Já o costume é diferente. O costume, geralmente, ou sempre, é humano. E o costume, ele é um dos elementos para configurar a doutrina dos homens. Então, a doutrina de Deus é divina, o costume é humano, ou a doutrina do homem é humana. A outra diferença é o alcance geral, a doutrina de Deus. Quando ele manda nos amar, todo mundo tem que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos. Agora, o costume tem exceção à regra. Não que Deus também não tenha sua exceção à regra, mas o que quer dizer é que seu alcance do costume, da doutrina do homem, é um determinado segmento. Um outro já vai com outro viés. Tá? Então, seu alcance é local. Por exemplo, como já citei da doutrina dos islâmicos, da burca para as mulheres, é um costume humano. Não é um mandamento divino para todos no mundo, aliás, todas as mulheres do mundo usar burca, né? Ou usar o véu. Não. O véu, a Bíblia fala que a mulher, o cabelo dela já é o próprio véu. Então, isso é um costume do islamismo, ou dos países que professam a fé islã, ou islâmica, e só é restrita a eles. Isso remete exatamente à doutrina dos homens. A doutrina de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não muda, porque Deus já diz na sua palavra que ele não muda. Já o costume, ele obviamente é temporário, sujeito a mudanças. Há muitas mudanças. Aí a gente pode citar algumas mudanças em instituições religiosas que você percebe. Por exemplo, outrora, você via que muitos cristãos, principalmente ali da década de 60, né, eles, principalmente as mulheres, tinham que andar aquele traje bem conservador, as mulheres com aqueles saiões, né, cabelos compridos, longos, não usavam tanto maquiagem. Um exemplo, você pega uma igreja agora, a mulher já pode usar quase tudo. Né? Mudou, porque era um preceito de homem, ou era o próprio costume da época. Porque em 1960, por exemplo, no Brasil, tinha esse costume. E agora, modernamente, atualmente, em 2000, nós temos um outro costume, inclusive isso vai para as igrejas, ou foi para muitas igrejas, que acabaram mudando. Agora, a gente tem que analisar que a igreja de Deus não tem os tais costumes, ou seja, ela não tem costumes voláteis, que mudam. Os costumes que são caracterizados como princípios e doutrina do Senhor, quando é falado ali pelo apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, está se tratando de algo ad eterno, de algo que é desde sempre, ou sempre eterno, nunca começou e nunca acabará. Deus é assim, não tem como definir o seu começo, muito menos o seu fim. Isso quer dizer o sempre eterno, tá? E por isso que tem essa diferença. Como eu cito o amor, né? E Deus não muda, a misericórdia de Deus não muda. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, na sua essência. Agora você vê que os costumes mudaram, porque
no início, Deus se aparentou ou falou com o povo de uma forma. Por exemplo, no Jardim do Éden, Deus estava lá para Adão e Eva como ele era. Eles pecaram e já não viu como Deus era bem, né? Como bem era Deus, ele não estava muito próximo de Deus. Moisés já teve uma outra configuração que veio as ordenanças dos céus pelo anjo no Monte Horebe, e Deus não se aparentou para Moisés, ele pedindo, só viu as suas costas. Uma outra configuração. Então você tem o tempo da inocência, você tem a lei, aí você vai ter os profetas, e é tudo costume. Você vê que está uma mudança ali, né? Um meio, né? Depois vem Cristo, que já é o segundo agir de Deus. Nós for analisar, o primeiro agir de Deus foi ali no jardim, ali pela lei, né? Ou, se preferir, no jardim do Éden. Depois com Cristo, e após Cristo, quem? A pessoa bendita do Espírito Santo, né? A essência é igual, agora a aparência mudou. E é isso que quer dizer a doutrina dos homens, porque na aparência da doutrina dos homens muda. Agora, a doutrina de Deus, tanto a aparência como a essência, é a mesma coisa, não muda. Tá? A forma é a mesma. Alguns exemplos podem dar acerca disso, dessas mudanças. Acho que deu para você compreender bem, né? Porque, às vezes, o que você aprende na sua instituição não é a verdade absoluta, não é aquilo que se coaduna com a palavra de Deus. É apenas aquilo que eu disse, usos e costumes da própria instituição. Por exemplo, a Igreja Adventista tem o costume de guardar o sábado, mas nós sabemos, à luz do Evangelho, que não precisa guardar o sábado. Inclusive, eu não me recordo mais o nome daquele irmão, que eu acho um irmão muito abençoado, um historiador, um arqueólogo, trabalha com arqueologia, já falou isso, que é da Adventista do sétimo dia, dizendo que o sábado pouco importa para a salvação, não vai interferir na sua salvação. Adventista. E nem precisaria ele dizer isso, porque o Evangelho já fala isso. Jesus disse que o sábado não pode ser maior que quem fez o sábado. Que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E que Jesus era o Senhor do sábado. Então, precisamos guardar. O apóstolo Paulo vai dizer mais adiante que se é para nos guardar, que guardamos dia, meses, dias e anos. Dia, meses e anos. Ou seja, todo dia nós podemos adorar o Senhor, no sentido de guardar, adorar o Senhor. Não especialmente num único dia, como se fazia no tempo do Velho Testamento, né? Que era o sábado, fazer referência ao descanso e tal. Tá? Depois nós temos um sentido simbólico em Cristo do sábado, do descanso, que é exatamente a vida eterna, as bênçãos de Deus, etc. Tá? Costume. A definição de costume, segundo o dicionário, possivelmente o Aurélio. Maneira de agir, vestir, etc. O próprio de um povo, de uma época, de uma condição social, que eu falei. Regras morais. Moral e costume é a mesma coisa. Estabelecida pela sociedade. Embora o costume seja diferente da doutrina, a doutrina bíblica conduz aos costumes. E lá em 1 Coríntios 13, 15, a Bíblia nos diz: cuidado com as más conversações, que elas corrompem o quê? Que elas corrompem o quê? Os bons costumes. E também em Coríntios 11, 16, que eu falei que as igrejas de Deus não têm tais costumes. Perceba que o costume, quando se fala, biblicamente falando, é uma consequência da doutrina, não é ele em si. Quer dizer, eu amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a nós mesmos, e eu tenho esse hábito. O costume está ligado ou é um sinônimo de hábito. Tem o hábito, a praxe, o costume de fazer o bem para o próximo. Isso é um costume bom. De não fazer mal ao próximo, de cuidar da minha vida também. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vários costumes. Né? Por exemplo, você se lavar, tomar um banho, ficar cheiroso, escovar os dentes. Isso é um costume. Um costume esse que dificilmente você muda, porque é para a sua própria higiene pessoal e é até do Evangelho.
Porque você tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é você, é esse corpo. Porque se você não cuidar, o próprio Deus vai destruir, né, que a Bíblia diz, né, que o apóstolo Paulo nos fala. Está falando de templo físico? Quatro paredes? Não, está falando de nós. Nós temos aqui, esse corpo, carrega a alma, o espírito e tal. Estamos chegando ao final desse estudo, tá, meus caros? Eu vou ver aqui as mensagens de vocês agora, nesse exato momento. Glorioso Senhor, sou irmão Marcelo, ok? A paz do Senhor, saúdo a todos os irmãos, palavra maravilhosa essa, pois a palavra nos orienta e nos ensina. Eu já li dali do irmão José Pires, já li. Esses 90% que fazem isso pensam no dinheiro, a forma e poder material. Só 90% dos pastores e padres são lobos. Alimento da lã, da carne e do sangue das ovelhas. É verdade, irmão Glorioso está falando aí. A maioria das manifestações é do irmão Glorioso Senhor. Vamos agora às falsas doutrinas. E depois a gente vai à classificação bíblica e encerra esse estudo. As falsas doutrinas. Surgimento cada vez maior dessas doutrinas. E é um sinal do quê? Dos fins dos tempos. Jesus falou isso. Que naqueles dias surgirão muitos falsos profetas. Muitos, entre aspas, cristos. Atentar para isso, porque é o fim. Conforme está lá em São Mateus 24, versículo 11. A gente vai até ler ele por completo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A falsificação da doutrina ocorre quando se formula doutrina antibíblica. É uma verdade. E a doutrina antibíblica ela pode ser tanto humana, herética e satânica. Do homem, porque às vezes pode até faltar o conhecimento completo da verdade divina. Satânica, como desvia da verdade divina. E herética, quando o homem se ensoberbece, e mesmo sabendo da verdade, ele inverte os fatos. Vamos seguindo. São aquelas que não têm respaldo bíblico, as falsas doutrinas, que contrariam a palavra de Deus. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás. É verdade. A campanha do lenço, a campanha do tijolo, a campanha disso, daquilo. A fé fingida. Teologia da prosperidade. Teologia da libertação. Que está na Igreja Católica, que fez muitos aí se debandarem para o comunismo, para o socialismo, essa é a grande verdade, tal qual a missão integrada para os evangélicos ou protestantes. Tudo isso, porque o evangelho não é comunista nem socialista, muito menos capitalista. O evangelho é o que é e pronto, e ponto final. Tem que se preocupar com o próximo, com o social, com você e adorar a Deus. É isso que manda. E mais nada. Aí vão dizer que é comunismo, socialismo, crenças essas que vieram depois do Evangelho, né, ou ideologias. Então, é uma coisa totalmente descabida. Vamos seguindo aqui. Algo que pode ser antibíblico e estar aparentemente baseado em versículos bíblicos também é uma outra questão. É sempre necessário, portanto, a todo ensinamento analisá-lo levando em consideração o conjunto da Bíblia, seu contexto. Eu sempre falo isso. Em qual dispensação está, por exemplo, é a dispensação da graça, a dispensação da lei, a dispensação dos profetas. Tem que entender isso aí também. Isso pode ser uma outra temática, a questão da dispensação também, tá? E aí tem outras divergências. Tendo cuidado com versículos isolados. Isso é distorção, adulteração, desvio das verdadeiras doutrinas bíblicas. A falsa doutrina provém do diabo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Timóteo, aliás, segundo Tessalonicenses, 2:4.
Fala-se aqui do governo do anticristo. As falsas doutrinas, elas conduzem à apostasia, conforme está em Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo, e leva à condenação por conseguinte. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação. E aqui entra até a doutrina herética também, segundo Pedro 3,16. E ainda temos, por fim, a classificação das doutrinas bíblicas, que são constituídas, no mínimo, em 3 grupos. Temos a doutrina da salvação, que são mais fáceis de entender. Até mesmo um pecador consegue entender, senão quem poderia ser salvo, não é verdade? E é simples o evangelho da salvação. Alguns versículos bíblicos. E dizia a mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que esse é o verdadeiro Cristo, Salvador do mundo. João 4:42 e Isaías 55:8. Temos a segunda doutrina como a doutrina da fé cristã. Veja que na própria doutrina de Cristo tem subdivisões de doutrinas. Temos a doutrina da salvação, da fé cristã, a doutrina da escatologia, do estudo das coisas do fim, e por aí vai uma série de outras doutrinas, tá? A doutrina da fé cristã, que já não são tão fáceis de entender, pois requer diligente cuidado, né? Aprendizado da revelação divina, adquirindo a maturidade cristã, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Já é uma questão ligada à fé. E como já disse, a doutrina das coisas futuras, que seria a escatologia, são as mais difíceis de entender, tá? Foi a mais complexa. Deixa eu só me ajeitar aqui. Abrange o aspecto futuro da salvação e as coisas em que Deus tem preparado para os que os amam. Requer muito estudo da revelação para melhor compreensão. Esse que vem sempre demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É um dos exemplos do Apocalipse 3:11 do versículo bíblico. E aqui nas coisas futuras é que tem muita divergência, por exemplo, de tribulação, né? Tem os pré-tribulacionistas, meso-tribulacionistas, pós-tribulacionistas. O pré é aquele que acredita que a igreja não passará pela tribulação, será arrebatada. O meso é aquele que acredita que a igreja vai passar por um dado momento pela perseguição, pela grande tribulação, e depois Deus vai chamar. E tem os pós-tribulacionistas, que só depois da grande tribulação é que a igreja será arrebatada. A Bíblia não é categórica nesse quesito, nessa questão, e é por isso que tem muita divergência, teoria, etc., de tudo quanto é lado, não só nessa questão, como em outras, né, como a doutrina da salvação, da eleição, né, que seria os predestinados à salvação, tem muita divergência, e uma série de outras questões, sempre referentes à ordem da escatologia, né, como, por exemplo, a divisão que há, e a diferenciação, melhor dizendo, né, que muitos creem que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, outros creem que só fomos feitos de alma e espírito, ou alma e corpo, melhor dizendo, né? Tem até um nome específico, agora não me recordo. Enfim, é sobre essas divisões aí, ou subdivisões, melhor dizendo, é que então se estuda critica ou busca o melhor esclarecimento dessas doutrinas, tá? No próximo estudo, já vamos seguir a sequência daqui, nós vamos falar acerca do Deus Trino, tá? Da Santíssima Trindade, que é outra divergência que muitos têm, que diz que isso foi criação dos romanos, que não existe Santíssima Trindade, Deus é um só e tal, tá? Inclusive, a Igreja Testemunho de Jeová também pensa dessa mesma forma. Então, meus caros, em síntese, o que eu tinha para falar nesse estudo é isso. Vamos ver aqui algumas mensagens do irmão Glorioso a quem está ainda, né? Pelo estudo conheceremos as aves. Irmão, me desculpe, mas os bons costumes têm que ser preservados. Amém. Mas quais os bons costumes? Os bons costumes dos homens ou os bons costumes de Deus? Os bons costumes de Deus a gente sabe quais são, né? Por exemplo, os bons costumes. Você fala, por exemplo, da barba. Algumas denominações, inclusive aquela que eu pertencia, diz que é condenável a barba.
mas a gente lendo a Escritura, a gente percebe que não tem nenhum pecado à barba. O próprio Cristo teria barba. E há evidência até que os apóstolos tinham barba. Então, isso, na realidade, é um preceito humano, né? É um costume de Deus. Né? Eu poderia aqui citar um costume de Deus, o provém de Deus, melhor dizendo, né? que permanece. Vamos lá, por exemplo, até Jesus falou algumas coisas nesse sentido, que é para permanecer, ou se não, para melhorar nesse aspecto. Tem mesmo a questão, por exemplo, do dízimo. Não é errado você dar o dízimo ou dar doações, mas desde como ela é dada, qual é a intenção. Eu abri bem no versículo que Jesus fala acerca disso, ó. São Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, a lei divina, que é o princípio divino, o juízo, a misericórdia e a fé. É isso que importa. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui Jesus está dizendo que é para tanto você exercer o juízo, a misericórdia e a fé, bem como dar o dízimo, mas não dá por arrogância, sem fazer o bem para o próximo. Simplesmente por dar, por querer, de fato, a bênção de Deus. Né? E o dízimo aqui, obviamente, na Bíblia nem era moeda, né? Vamos dizer assim. Mas pode ser. Vamos colocar isso como doação. Jesus nunca foi contra a doação, é um costume que permaneceu. Né? Para o subsídio, para a ajuda da obra. Agora, o pedir exorbitantemente para enriquecimento ilícito de pastores, de obreiros, de cúpula de igreja, isso que é danoso, isso que não é um costume cristão. Né? Então, a gente tem que ver as coisas com muito cuidado, porque aquilo que se configura, às vezes, costume, não é o costume de Cristo, ou é o costume de Cristo de uma maneira equivocada, com uma visão mais distorcida do real sentido desse costume. O ser credo é o equilíbrio e não os extremos. Ok, verdade. Antes não podia nada, mas hoje tudo pode. Não concordo com isso. Não. Exatamente, não concordo. Existem dois extremos, ou dois polos extremistas, que é aquele de dizer que outrora não pode e agora tudo pode, como aquele de dizer que você não pode nada. Né? É tudo com equilíbrio. A Bíblia nos diz para nós sermos o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, sermos temperados, equilibrados. E é isso que a gente tem que pautar. Também concordo com o irmão. Né? Porque outrora não podia, agora pode tudo. Ou também essa questão de você não poder nada. Né? Isso também é muito ruim. Né? Eu poderia, talvez, ter um exemplo acerca disso. Vamos ver aí. Até que, por exemplo, com a questão de casamento. Vamos ser francos, casamento. Outrora, a maioria das igrejas cristãs proibiam expressamente o segundo casamento. Agora, vê a possibilidade de ter. Eu não vejo problema, porque tem algumas possibilidades de existir o segundo casamento. Quando, obviamente, se já é claro, a viuvez de um dos cônjuges, e quando a infidelidade do casal. De um dos cônjuges do casal, ou um dos cônjuges está espancando, fazendo mal ao seu outro. Né? Aí há uma possibilidade de segundo casamento. Mas, contudo, todavia, o que está acontecendo? Extremismo, permissivo. Aliás, tem sido muito permissivista, né? Havendo exatamente uma permissão exagerada para tudo. Que é você, por exemplo, aceitar 2, 3, 4, 5 casamentos. Tem pastores hoje que estão no 3º, 4º, 5º casamento. Aí está claro e evidenciado que o problema não é Deus e nem a escolha do e nem o casamento em si. O problema é o camarada que ou tem um dedo podre, ou ela tem um dedo podre, que não sabe escolher quem ela quer, ou é porque ela quer exatamente, ou ele quer também, né? Simplesmente por prazer. Né? Trocas, isso é errado. Você tem um motivo, claro, como eu disse, infidelidade conjugal, ou haver algum espancamento, violência doméstica de um dos cônjuges, você pode separar e possivelmente casar. Porque se tem desejo, não é bom ficar sem casar, como o apóstolo Paulo disse. Está se abrasando e casa-se. Aí, tem um outro porém,
e que muitas igrejas estão aceitando. Tem gente que separa ou troca de mulher, ou vice-versa, mulher troca de homem, como troca de roupa. Isso já é o extremo, né? É muito permissivista. Isso não é do Evangelho, né? Se outrora não tinha permissão do segundo casamento, e às vezes exagerava, porque tinha pessoas que poderiam casar, e dizia que não podia, né? Porque não foram culpadas, foram traídas, ou estavam sofrendo alguma represália doméstica, né? Agora nós temos esse outro exagero, que é muito mais pernicioso, muito mais terrível, que é esse casamento em cima de casamento, é quase um Fábio Júnior, né? Acho que Fábio Júnior cantou, está no sexto ou no sétimo casamento, é quase um Fábio Júnior gospel. É só você procurar, você encontra pastores dessa forma. Então é mais ou menos assim, tá? Meus caros, acho que a gente já está com bastante tempo de live aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente está de live. Me perdoa por ter ficado assim, um pouco cabeça baixa, porque aqui eu tenho que regular a câmera, não consegui regular direito. Na hora que ela fica, eu estava lendo também, né, um versículo bíblico. E a gente vai terminando esse estudo. Eu sei que o pessoal gosta mais de outras... assim, a palavra de Deus assim ensina, não, verdade. Como dizia, o pessoal gosta mais de outros temas, né? Temas aqui que eu já trouxe no canal, política ou alguma evidência do dia. Estudo bíblico, as pessoas, melhor dizendo, né? Busca evitar. Então, mas pelo menos está aí, vai ficar aí registrado. Se não quiser observar, ver a palavra, vai estar aí, tá? Deus abençoe a todos. Eu percebo sempre quando eu falo alguns assuntos, até com a minha própria opinião, sendo autêntico, muitas pessoas se desinscrevem do canal, né? E acho que a gente tem que ter a mesma opinião delas, ou, pior ainda, acha que a gente tem que falar o que elas querem ouvir. Não, é o que está na Bíblia, é isso que eu falo. Por exemplo, lá na abordagem cristã, eu coloquei um conteúdo lá falando acerca do comentário daquela treta, entre aspas, do Silvio Santos e da Cláudia Leite. E dei minha opinião, uma opinião muito sincera, dizendo que eu sou contra o sujeito que quer ser machão, né? Com a questão do sujeito ser machista, bem como ser feminista. Pessoa ser feminista. O Evangelho não propõe isso. Mas as pessoas interpretam de uma maneira, né, diferente, ou que não querem mais saber do Evangelho, e já fizeram comichão, as doutrinas contrárias fizeram comichão nos seus ouvidos, eles já atraíram-se com outros pastores ou pregadores, e por isso que não acompanham, não acreditam mais nisso, né? Então, às vezes, você sofre, mas pelo menos a verdade tem que ser dita, doe o que doer, né? Naquele episódio, a minha opinião é que o Silvio Santos poderia ter se comedido um pouco, também não era necessário falar, mas, por outro lado, a Cláudia Leite errou e muito também, diga-se passagem, que é até cristã, né? Por que ela errou muito? Porque ela fez a mesma coisa com outra pessoa, que poderia configurar sério também, e porque ela tem que se comportar também na questão do traje, né? Eu sei que o segmento dela, de música, preza para aquele traje, para chamar a atenção, para ser provocativa, para demonstrar o sex appeal e coisa e tal, né? Mas então fique quieto, porque ela está no meio que é assim mesmo, né? Mas os feministas querem, respeito, respeito. Tal respeito a ser respeitada, é um princípio. É a mesma coisa que o homem, também tem que dar o respeito a ser respeitado. Então a coisa resume assim. Irmão, você é um instrumento da mão de Deus, amém. Jesus Cristo, Messias. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe todos que estiverem aqui, o José Pires, a irmã Socorro Andrade e aqueles que estão agora. Nós vamos encerrando essa live, né, com a próxima, que a gente vai continuar esse estudo, acho que é mais interessante. Esse aqui não é o momento da pregação nem da oração, é um estudo, tá? Quando eu voltar no momento da pregação e oração, aí vai ser outra temática, aí vai ser bíblica mesmo. Aí, quanto for de estudo, a gente vai seguir. O próximo estudo seria o do doutrina da Trindade. Okay?